Quais são os deuses da destruição mais fortes? Bills é o mais forte ou está entre os mais fracos? O anime nos dá pistas, mas o mangá, também escrito por Akira Toriyama, entra em mais detalhes. Ao reunir as principais falas de Whis, Bills, os próprios deuses, além das ações de Daishinkan e a impecável luta dos 12 deuses da destruição no mangá, a lista surgiu, desde os mais irrelevantes e sem feitos, até os assustadores deuses de elite. 12º lugar, Yuan, o deus da destruição mais fraco de todos. Visualmente ele já não parece ser um deus muito forte, mas ao decorrer da lista vocês vão ver que as aparências enganam e muito. Em todas as suas aparições, em anime ou mangá, ele não teve um feito relevante. Pelo contrário, em basicamente todas as cenas que ele aparece, ele tem alguma demonstração de medo, totalmente oposto de outros deuses muito mais confiantes. Na luta dos 12 deuses da destruição promovida por Daishinkan no mangá, Yuan não tem sequer uma interação bem sucedida de batalha, não acerta nenhum golpe, aparece desesperado várias vezes e dá pra ver que sua habilidade em artes marciais é muito menor do que de outros deuses. Sua verdadeira aparência por baixo do pelo desperta a curiosidade de todos os fãs de Dragon Ball. Procurando sobre o personagem, eu achei no site oficial de Dragon Ball que a aparência dele é descrita como semelhante ao Shiva no hinduísmo. Shiva basicamente é um deus hindu, e ele se parece. Assim, apesar de ser um deus não tão forte, ele é simplesmente um dos melhores deuses da destruição. Inclusive, seu universo, o universo 1, ficou isento do Torneio do Poder por ter um nível mortal maior do que 7. Lembrando que o universo 7, o nosso universo, tem 3,18, menos da metade. Ele é muito eficiente e bem sucedido, pois seu trabalho fez com que seu universo tivesse o nível mortal mais alto de todos. A descrição oficial do personagem diz que Yuan tem forte paixão, entusiasmo e sentimentos explosivos em sua aparência calma. Apesar de não se garantir no poder com os outros deuses, ele foi o único deus da destruição que não suou frio quando o nono universo foi apagado pelos Zen-Os, simplesmente porque ele não precisa. Uma curiosidade incrível sobre ele é que Aoamo, seu anjo, é seu mestre em artes marciais. E investigando este deus e este anjo, as informações sobre o anjo do universo 1, Aoamo, me levam a crer que ele é um dos fortes motivos por trás do nível mortal gigantesco deste universo. Afinal, ele é um anjo que tem a habilidade de sentir absolutamente tudo o que acontece no universo, algo bem raro até entre os anjos. No mangá, em algum momento, Yuan participou do torneio de esconde-esconde de todos os universos, ideia de Zen'O, mas quando Bill se escondeu e adormeceu por 50 anos durante o torneio, ele teve que ser cancelado. Ele e os deuses tiveram que se acalmar. Zen'O então ficou furioso. Desde então, Yuan e os outros deuses sentiram desdém por Bills, que se mantém até hoje. Ele é convocado pelo grande sacerdote para o palácio de Zen'O e é convidado a participar do torneio de exibição de Zen'O entre os deuses da destruição. Mais tarde, ele parece aliviado quando o grande sacerdote, Daishinkan, anuncia que seu universo não precisará participar do torneio de vida ou morte. Depois disso, ele retornou ao universo para continuar a manter seus deveres de deus. No anime, antes do torneio do poder começar, Daishinkan pede para eles testarem a arena, porque Zen'O estava entediado. Essa cena aqui não conta tanto, o que conta mais é o mangá. Isso aqui provavelmente foi ideia da Toei. A batalha deles fez uma cratera no centro da arena e uma torre caiu, então ele foi ordenado, junto com Araki e Liquir, pelo grande sacerdote, a consertar o palco, antes que os lutadores dos 8 universos apareçam. Ele ficou bastante impressionado e surpreso com o poder de Goku, e como Goku atinge o instinto superior pela terceira vez. Ele, anteriormente, presumiu que a transformação de Goku era uma questão temporária, embora Nato especule que Goku realmente alcançou a forma desta vez. A Nato é o Kaioshin do universo 1, com Yuan chamando a terceira transformação de Goku de incrível. Mais tarde, ele se levanta com seus companheiros deuses para reconhecer Goku, atingindo a forma completa do instinto superior. No torneio de exibição dos deuses, Yuan é nocauteado por Kitela, que, como vocês já devem ter percebido, é mais forte que ele e é um dos deuses mais interessantes da lista. É o deus rato. Coincidentemente, temos um deus gato. Mas vamos chegar lá. Em 11º lugar, Gin. Lembra que eu falei que as aparências enganam? Gin é um deus que parece sim ser um dos mais poderosos, mas apareceu exclusivamente para mostrar medo, apanhar e ficar assustado. A participação dele é bem semelhante à de Yuan. Nas suas lutas, basicamente ele não arruma nada, mas pelo menos ele dá um ataquezinho aqui e um ali. Nem isso o Yuan consegue fazer. Não que ele tenha acertado esses ataques, tá? Ele foi treinado por Martino, que é a anja do universo 12. Parece uma coincidência, mas os deuses mais fracos, coincidentemente, são os deuses que foram isentos do Torneio do Poder, e também são os deuses que foram treinados por anjos fora de forma, o que indica que esses anjos não devem batalhar tanto. Em contraste a isso, Gin é o único deus da destruição condicionado, ou seja, é o único que tem shape, e para manter a tradição que está sendo criada aqui, ele, um dos deuses com menos feitos de poder, também é muito competente, e foi seu universo que deu origem à viagem no tempo por mãos mortais. Claro, isso mostra um grande nível de desenvolvimento dos planetas. Na descrição oficial dele, é dito que ele realiza seu trabalho sem piedade e discriminação. No entanto, por fazer seu trabalho tão bem, ele fica entediado, pois não há nada para destruir. Portanto, ele anseia pelo Torneio do Poder. Provavelmente o universo dele daria muito trabalho caso participasse. Gin parece muito confiante e orgulhoso de si mesmo, pois sorri amplamente quando seu universo é poupado pelos dois Zen'Os em resposta à conversa dos deuses dos 4 universos poupados. Ele se orgulha de ser um grande Hakaishin. No mangá, ele não está tão confiante quanto no anime, pois estava nervoso com a possibilidade de ser apagado durante o torneio de exibição do Zen'O, além de dar um suspiro de
alívio ao descobrir que seu universo estava isento do Torneio do Poder e do apagamento. Ele também é inteligente o suficiente para perceber a intenção do grande sacerdote, Dai Shinkan, quando sugeriu testar a arena para o Torneio do Poder ao lado de Yuan, Li Kui e Araki, sabendo de antemão que eles receberiam ordens de reconstruí-la depois que terminassem. Então, Kim recusou. Ele ficou visivelmente nervoso com o apagamento do Universo 9 e do Universo 10. No mangá, ele também está grato por Sidra tê-lo protegido da explosão de Bills e está visivelmente chateado com Belmont quando ele apunhalou Sidra pelas costas, expulsando-o logo após salvá-los. Ele, junto com Anat, foram as únicas divindades de todos os universos isentos que sorriram ao ouvir o desejo do Android 17 de restaurar os universos que foram apagados, sugerindo que ele valoriza a vida em geral. É descrito que ele também participou do pique-esconde entre os deuses, e é um dos que também está contra Bills. No seu universo, ele é incrivelmente poderoso, assim como Yuan é o ser mais forte do seu universo, mas isso não o credibiliza como um dos deuses mais poderosos. Gin acreditava que a esfera de energia de Bills teria o derrotado, ou possivelmente até o matado durante a luta dos deuses. Porém, ele foi salvo por uma barreira de Sidra. A gente pode ver que ele foi derrotado e não foi um dos últimos deuses a ficar de pé. 10º lugar, Araki. Outro deus de um universo isento, exatamente. Talvez o Gohan esteja certo, talvez seja melhor trabalhar do que lutar mesmo. A participação dele na luta dos deuses é simplesmente ridícula. Vários deuses tiveram destaque, mas Araki, Gin e Yuan definitivamente não foram desses. Ele basicamente só apanhou e apanhou. Não fez nada também na luta. E a única coisa que ele fez, pelo menos, é soltar um raio, fazer um ataque, que nem Yuan nem Gin demonstraram. Já outros deuses fizeram feitos incríveis nesse combate. Neste vídeo você vai ver. Mas tirando essa parte deprimente, sim, ele também é um deus muito competente. Ele investiga minuciosamente o que deve ser destruído, e falou isso com base na descrição oficial do personagem. Ele tenta expandir o potencial de seu universo com o mínimo de destruição, em contraste com os outros deuses, como Bills, que, em vez disso, destrói planetas por motivos mesquinhos. Ainda mais, enquanto alguns dos outros deuses parecem ser preguiçosos, Araki mostra ser um homem disciplinado, meditando regularmente e continuando seu treinamento como um deus de destruição. Ele também parece valorizar a vida em geral, pois também ficou visivelmente perturbado com o apagamento dos universos 9 e 10. Ele, assim como os outros deuses, assistiu à luta de exposição entre Goku e Toppo. Shinkan anuncia que seu universo foi um dos que não participaria do torneio, afinal, também tinha um nível mortal elevado. Depois do torneio, ele imediatamente voltou para continuar mantendo seus deveres como deus da destruição. No anime, naquela luta que ele faz contra Yuan e Li Kui, ele participa de uma partida de sparring, mas rapidamente questiona a durabilidade da arena. Claro, a arena quebrou. Mais tarde, Araki é um dos deuses que se levanta para reconhecer o poder recém-descoberto de Goku na forma do instinto superior, e ele é literalmente o último deus de destruição que não tem nenhum feito relevante na luta dos 12 deuses. Agora, o caldo já começa a engrossar, porque em nono lugar temos Hellis. Ela basicamente é a deusa da destruição do universo chato da Ribriane, e ela se considera o ser mais lindo de todos os universos. Alguém conta que na Terra tem 1 milhão iguais a ela? Ela basicamente é a única deusa que tem uma aparência humana, e ela é descrita no anime como tendo uma extraordinária beleza. Na versão árabe, inclusive, ela é basicamente toda censurada. Até o braço é censurado e eles colocam uma manga. A barriga também é coberta. Várias coisas. Ela é descrita como uma pessoa que não gosta de nada que é feio. Ela também se preocupa com a vida e a existência, o que significa que, assim como Belmont, ela não tolera qualquer forma de mal, ficando chocada com a decisão de seus superiores de aniquilar 8 universos, até mesmo chamando o Torneio do Poder de horrendo. Visualmente, apesar de seus deveres de deus da destruição, Hellis parece ser bastante benevolente, mostrando compaixão genuína por seus guerreiros, e mostrou extremo desgosto pelos métodos selvagens de combate de Frieza. Ela também demonstra ter uma grande confiança nos guerreiros do seu universo, já que frequentemente se gaba de suas proezas de luta e espírito de combate. Ao contrário da maioria dos deuses da destruição, Hellis não repreende as falhas de seus subordinados e não parece ter qualquer reação emocional quando um membro de sua equipe perde. Ela tem a sua própria autoindulgência, já que ela tem vários servos cuidando dela. Além disso, vendo-se como o ser mais bonito de todos os universos, ela gosta que seus servos regularmente a considerem como tal. Apesar do fato de que ela tende a destruir coisas que ela considera feias, seu universo ainda tem o 2º nível mortal mais alto dos 8 participantes do Torneio do Poder e o 6º na classificação geral, mostrando que seu gerenciamento do universo 2 é pelo menos bastante bom. Visivelmente, ela é o único deus de destruição que passou a admirar Goku, embora possa ser apenas porque ela acha ele muito bonito, e coloca todo o valor baseado na aparência. Além disso, ela é a única deusa que não guarda rancor do universo 7 ser o causador do torneio. Além disso, ela mais tarde expressa abertamente que considerava Goku uma ameaça ao universo 2, e não hesitou em ordenar que seus lutadores restantes se unissem contra o Saiyajin ferido. Muito bonito, mas vai morrer. Ou será que não? Hellis também é flexível quando a situação exige. Por exemplo, quando sua equipe foi reduzida a apenas 3 membros, ela disse aos membros restantes para priorizarem a sobrevivência ao invés das aparências. Depois que sua equipe perdeu no Torneio do Poder, Hellis graciosamente e lindamente, entre aspas, aceitou seu destino, enquanto ela e o resto do universo 2 foram apagados. Depois que o vencedor do Torneio do Poder, Android 17, desejou que todos os universos apagados voltassem à existência, Hellis ficou com Pelo e o time do universo 2 e chorou
lágrimas de alegria quando todos receberam as boas-vindas de um herói de volta ao seu mundo natal. Ela é tão extravagante em relação ao amor e às aparências quanto seus subordinados que faz eles fazerem poses. E bom, ela é uma personagem que não agrada muita gente. Diferente dos deuses anteriores, ela é a primeira que tem algum feito relevante, embora não tão relevante, por isso ela tá apenas em nono. Ela atingiu Liquir com uma flecha quando ele estava descuidado, e provavelmente ela não está mais acima na lista porque ela prioriza a beleza ao invés da força. Em oitavo lugar, Sidra. Este é simplesmente o pior deus da destruição. Aparentemente, tendendo a pensar demais nas coisas, Sidra era indeciso e quase não destruía nada. Sidra é um deus muito passivo. Ele também se mostra mais calmo e benevolente que seu homólogo, o Supremo Kaioshin Ro, já que ele considera a agressão de Basil em Bu algo muito duro, o que não é muito comum entre os deuses. Apesar de sua natureza pacifista, Sidra, assim como a maioria dos outros destruidores, passou a não gostar de Goku, tanto pelas consequências do Torneio do Poder, quanto pela atitude casual deste último em relação a Zen-O, que é considerada desrespeitosa do ponto de vista de Sidra. Ele também não hesita em julgar os mortais, quando os destrói por desgosto de seu comportamento. Quando Frieza contatou ele e Ro sobre se juntar à equipe do Universo 9, Sidra não se opôs, apesar de saber o que Frieza fez com seus homens. Quando seu time começou a ser eliminado, Sidra nunca os repreendeu, como Oramushi e Kitela fizeram com seus próprios times, apenas advertindo Rosel brevemente por ter caído da arena propositalmente, e se ausentou em silêncio enquanto os dois Omni-Kings apagavam todos do Universo 9, sobrando apenas Morrito. No mangá, Sidra está discutindo como o planeta em questão é um fracasso total, observando que ele deveria ser destruído antes de verificar novamente seus cálculos. Ele é informado de uma ligação do grande ministro, o Daishinkan, mas inicialmente não percebeu a importância da chamada. No Palácio de Zen'ou, ele é convidado a participar de uma partida de exibição com os outros deuses da destruição. Bios consegue pressionar os outros deuses, que estão se unindo contra ele. Bios quase destruiu Sidra, Belmont e Gin, mas Sidra conseguiu colocar uma barreira no último segundo. Quando Sidra começou a se gabar de como ele é o mais rápido na criação de escudos, ele foi chutado da arquibancada por Belmont, que afirma que, como a partida é um todos contra todos, não haverá nenhum trabalho em equipe entre eles. No anime, Sidra, Morrito, Ro e o Trio do Perigo encontram o grupo do Universo 7 no Palácio de Zen'ou. Antes do início das lutas, Sidra fica nervoso por não ser capaz de impressionar Zen'ou com seus lutadores, o que poderia potencialmente fazer com que eles fossem destruídos ali mesmo. Sidra geralmente fica em silêncio durante o torneio de exibição de Zen'ou, mas fica impressionado com Bergão por solicitar a Zen'ou que os universos sejam poupados caso ele derrote Goku. Ao recrutar membros do time do Universo 9, Sidra destrói uma cidade inteira que está um caos após saber da possibilidade de ter seu universo destruído no Torneio do Poder, e também por desgosto pela selvageria dos mortais. Depois que Kitela o convenceu com uma mentira de que o Universo 7 estava planejando matá-lo, ele e Ro contrataram assassinos para matar Goku e Frieza. Então o Universo 7 seria forçado a desistir, até mesmo dando a um dos assassinos um pouco da sua energia. Eles descobrem que o plano deles não deu certo e que Frieza está planejando se juntar a eles. Ambas as divindades do Universo 9 discutem sobre a possibilidade de adicionar alguém que não se importa com o apagamento de seu próprio universo. Posteriormente, Sidra e os outros chegam ao mundo vazio e assistem seus subordinados lutarem. Na maioria do tempo, ele fica em silêncio, falando apenas um pouco antes de ser apagado. Ele e sua equipe, excluindo Morrito, o anjo, foram os primeiros a serem apagados. Mais tarde, assim como todos os outros, ele foi revivido por 17. No mangá, seu maior feito realmente foi fazer uma barreira e proteger o ataque de Bios. Belmont, o deus do Universo 11, o derrubou facilmente, apesar dele estar desprevenido. Durante o combate também, vimos que ele tem uma luta contra Champa e fica na desvantagem. Em sétimo lugar, Liquir. Para encerrar a lista dos deuses dos universos isentos, ele já é um deus que tem um pouquinho mais de poder, provavelmente porque ele é um pouco mais esquentadinho e mais interessado nos combates. E é o único deus que tem uma transformação. Exato. Ele também é um ótimo deus da destruição e se orgulha bastante disso. Isso pode ser provado em uma das suas falas marcantes, abre aspas. Fico sempre feliz em mostrar aos Zen'ous como eles tiveram razão em nos isentar do torneio, já que nosso grupo é muito superior àqueles universos forçados a lutar por sua sobrevivência. O objetivo de vida de Liquir é eliminar todos os defeitos nos planos do seu Supremo Kaioshin e destrói estritamente qualquer um que reduza o nível mortal de seu universo. Para quem não entendeu, basicamente são os Kaioshins que criam os planetas. Se os deuses não gostarem, eles simplesmente vão lá e dizem Hakai. Apesar de sua aparência áspera, Liquir é bastante jovial. Ele se mostra orgulhoso de sua força e poder, gabando-se da superioridade de seu universo em relação a Yuan e querendo um amistoso na arena. Liquir também respeita o amor, visto que era a favor da força do amor de Hibriane. Além disso, embora esteja confiante na superioridade de seu universo, ele ficou visivelmente atordoado, como muitos outros deuses, quando o Universo 9 foi apagado, mostrando que ele possui um certo grau de respeito à vida. Ele também participa da luta de exibição dos 12 deuses juntos. Claro, já vou falar da sua participação nessa cena do mangá. Durante o torneio, ele assistiu os Universos 9 e 10 serem apagados por Zen'ous, deixando-o em estado de choque. Enquanto Liquir assistia a batalha entre Goku e Hibriane, ele mencionou que, embora esperasse a vitória do Universo 6 ou 7, ele estava torcendo pelo Universo 2. Mais tarde, quando Goku despertou a forma completa do instinto superior, Liquir foi um dos deuses que também levantou para reconhecer Goku. A participação dele foi até que interessante na
na luta dos deuses. Ele mostrou que tem até um certo poder de fogo, e ele consegue também uma transformação de 9 caudas, exato, raposa de 9 caudas. Na sua forma original, ele só tem 3. Ele também conseguiu cegar alguns deuses com o reflexo de seu ataque. No entanto, ele provou ser incapaz de causar qualquer dano a Belmont, além de ser atingido pela flecha de Hellis. Mais tarde, ele é espremido por Muli e é incapaz de se libertar do seu aperto. Em sexto lugar, temos Mosco. Basicamente, ele foi o primeiro deus a ser nocauteado, mas antes disso, ele simplesmente fez uma bagunça incrível na arena. Este personagem é curioso. Ele é uma criatura parecida com o Diabrete, o piloto do robô Mosco. O piloto se chama Muli e ele atua como deus de destruição do universo 3. A descrição oficial deste personagem diz que ele é um deus cuja inteligência supera a da humanidade, e dentro de seu robô, Mosco, ele usa sons de bips para comunicação. Como Mosco, ele geralmente parece muito silencioso dentro de seu traje, não tendo nenhum diálogo verbal com nenhum dos outros personagens com quem interage. No entanto, quando ele se comunica a partir de seu traje, ele emite um sinal sonoro de tons em 8 bits com o olho robótico de seu robô piscando brilhantemente. Na maior parte do tempo, ele conta com seu anjo assistente Campari para traduzir o que ele estava dizendo, como pode ser visto em suas breves conversas com seu supremo Kaioshin. Ele não parece guardar rancor do universo 7 também, ao contrário da maioria dos deuses, até mesmo perguntando para Bios porque ele não foi convidado para a cúpula dos deuses da destruição antes do torneio do poder, assim como o supremo Kaioshin de seu universo gêmeo perguntou por que Kai não convidou Shin. Isso não se aplica no mangá, onde ele não gosta de Bios como todos os outros deuses, devido a um incidente de muitos anos atrás, lá do Pique-Esconde. Na hora do anúncio do torneio do poder, Mosco demonstra grande indignação, onde o robô reclama que eles não têm tempo suficiente para reunir lutadores suficientes. Como a maioria dos outros deuses da destruição, Muli tem uma baixa tolerância ao fracasso, pois está visivelmente chateado com Catopesra, que é aquele Power Ranger. Ele incrivelmente tropeçou para fora da arena. Apesar do descontentamento, ao contrário de Eramushi e Kitela, ele não ameaçou nenhum dos integrantes. Não se sabe muito sobre sua verdadeira personalidade. No entanto, ele era aparentemente o único deus de destruição disposto a expressar abertamente desdém pelo prazo de Zenyu no torneio. Corajoso. Ele também permaneceu calmo quando Narirama o atacou. Antes de ser apagado, ele revelou sua verdadeira forma e agradeceu calorosamente ao seu assistente Angel pelo apoio contínuo, mostrando que tinha muito respeito por Campari, que é o nome do anjo do universo 3. Basicamente, os deuses e anjos têm inspiração em nome de bebida. Este aqui é o mais evidente, mas basicamente todos são. Eu já tô ligado em qual simboliza qual bebida. Se vocês quiserem, posso falar isso em outro vídeo, caso tenha apoio aqui nos comentários. No mangá, quando Muli reclama do pouco prazo, o anjo chega a mentir para defendê-lo, algo completamente diferente do que os anjos costumam fazer. Durante a partida de exibição em que foi forçado a participar, Mosco conseguiu pegar Bios de surpresa e agarrá-lo. No entanto, Bios conseguiu forçar sua saída e esquivar dos outros deuses da destruição, que acabaram acertando em cheio nele devido à finta que Bios fez. Quando Champa convocou uma reunião com os outros deuses da destruição, Campari traduziu para Mosco e perguntou por que Champa não havia convidado Bios do universo 7. Mosco é visto mais tarde dando sua aprovação a Nigrice, ao testemunhar o poder de Narirama. Ele se sente confiante de que seu universo será o vencedor. No torneio do poder, Mosco observa enquanto o modo super sobrevivência de Narirama derruba vários lutadores até ser interrompido pelos esforços combinados de Hit e Basil. Quando o time do universo 3 falhou, Mosco foi apagado junto com o resto. Em uma cena emocionante, ele agradece o anjo Campari por seu apoio, antes de ser apagado com o resto de sua equipe. Claro que ele também foi revivido pelo Android 17. A participação dele na luta é realmente muito interessante. Durante a luta de exibição entre os 12 deuses, ele foi mostrado capaz de se esgueirar por trás de Bios e capturá-lo. Bios até escapou, mas com um esforço notável. Depois de tomar o golpe de 2 deuses da destruição por conta da armadilha de Bios, ele conseguiu se levantar e retomar a luta. Ele lutou, subjugou e teve vantagem contra Hellis e Liquir ao mesmo tempo, apertando Liquir com uma das mãos enquanto ataca Hellis com o olho laser. Uma grande dúvida dos fãs é quanto ao poder dele fora de Mosco, ou seja, o quão forte Muli é fora do seu robô. Sabe-se que ele tem reflexo suficiente para pilotar Mosco em batalha contra outros deuses da destruição, então ele não deve ser pouca coisa. Uma coisa que diferencia ele dos outros deuses é seu intelecto genial. Ele simplesmente foi capaz de construir o robô Mosco que pode lutar com os deuses da destruição. Em quinto lugar, temos Champa. Ele é o deus da destruição do universo 6, rival e irmão gêmeo de Bios, além de principal antagonista da saga do universo 6. Assim como seu irmão, Champa é muito confiante em suas habilidades e é bastante indiferente à morte de outras pessoas. Ao mesmo tempo, Champa se mostra ainda mais preguiçoso do que Bios, muitas vezes pedindo avados para cuidar de assuntos que ele, como um Hakaishin, deveria fazer. Ele também se mostrou dissimulado e pouco se importa com as regras ou ordem, o que é perceptível quando ele invadiu o universo 7 para coletar sua parte do conjunto das Dragon Balls. Ainda mais, ele adicionou várias modificações no torneio dos destruidores para apoiar seus lutadores. Champa tende a se comportar de maneira menos digna em comparação a Bios, pois tende a evitar responder perguntas que o incriminem ou o envergonhem. Ao contrário de Bios, Champa não foi visto se comportando de maneira muito educada ou sofisticada, exemplificando ainda mais sua falta de maturidade emocional. Champa também leva sua rivalidade
rivalidade com Bills muito mais a sério, e mesmo com a ameaça iminente de ser apagado caso ele perca o torneio do poder, o principal objetivo de Champa era humilhar Bills. Todo Goku tem o seu Vegeta. Ele também é muito egoísta, pois ao saber que a Terra do Universo 7 fornece a Bills uma comida tão maravilhosa, Champa imediatamente expressou seu desejo de obter o planeta para si. Como a maioria dos Hakaishins e Kaioshins, Champa também tem baixa tolerância para o fracasso. Ele é um péssimo perdedor, tendo acesso de raiva infantil e fazendo acusações infundadas na esperança de conseguir o que quer. Ele também demonstra ter um forte gosto por doces, especialmente em suas bebidas, o que parece ser a principal razão para ele estar fora de forma. Champa também é um pouco menos inteligente em comparação ao seu irmão, pois ele não consegue perceber que Goku e Vegeta estavam se movendo lentamente devido aos trajes de treinamento pesados que usavam, fazendo com que ele subestimasse a força dos dois. Assim como os outros destruidores, Champa demonstra ser muito respeitoso com Zenyo. Apesar de sua mesquinhez, Champa, no entanto, parece ser capaz de possuir um respeito e admiração genuínos em certos casos. Após a eliminação de Hit por Jiren, ao invés de ficar bravo, como normalmente faria, Champa orgulhosamente hospitalizou Hit e afirmou que sua derrota não seria em vão. E tá certo, na minha opinião, Hit lutou bem pra caramba. Comenta embaixo sua opinião. Até mesmo quando Kiabe foi derrotado por Frieza, Champa só ficou irritado com a crueldade de Frieza e mostrou o quanto o odiava. Embora estivesse disposto a contratar Frost, Champa mostra antipatia pela natureza maligna deste último e não sentiu a obrigação de ajudar se ele falhasse. Enquanto ele e Bills discutem muito, já que ele estava prestes a ser apagado, Champa se despediu de seu irmão, embora de um jeito meio zoeiro. Está implícito que Champa pelo menos possuía algum apego ao seu irmão. Além disso, no momento em que foi revivido com a Super Dragon Balls, apesar de não saber qual universo foi responsável pelo desejo, ele assumiu que era o de Bills, demonstrando sua confiança em seu próprio irmão. Da mesma forma, o ego e a explosão emocional de Champa ofuscou sua capacidade de avaliar situações com calma e formar estratégias para lidar com as situações. Por exemplo, depois que ele percebeu que seu universo não poderia vencer nocauteando todos, ele ordenou que sua equipe evitasse conflitos desnecessários e apenas envolvesse o universo 7 para reduzir seus números para que o universo 6 possa vencer tendo o maior número de guerreiros restantes no final do torneio. Ele é sempre mostrado e retratado como um deus da destruição muito poderoso, mas no anime foi revelado também que seu excesso de peso faz com que ele tenha pouca resistência, sendo incapaz de se mover por longos períodos de tempo até ficar exausto. Embora Vados afirme que está claro quem é o mais poderoso entre os irmãos, Champa mostrou várias vezes dar a Bills um desafio significativo, quando ele e Bills estavam brigando sobre as regras de beisebol e lutaram corpo a corpo. Isso implica que, em resistência, Bills é superior a Champa. Isso foi mostrado após uma longa batalha de pedra, papel e tesoura. Enquanto a mão de Champa ficou muito dolorida, a de Bills permaneceu imperturbável. Durante a luta do torneio de exibição no mangá, Champa revela que não treina há décadas. Porém, apesar disso, ele mostra vantagem na sua luta contra Sidra. Perto do final da partida, ele foi um dos deuses da destruição derrotados, já que apenas 2 ficaram de pé. Assim, ele conseguiu demonstrar grandes feitos. Em quarto lugar, Ramush. Este deus da destruição é simplesmente insano. E neste top 4, finalmente chegamos nos deuses de elite. Aqueles com mais feitos e com mais poder entre todos. O deus elefante é um deus relativamente preguiçoso, que gosta de ser elogiado. Ele não gosta de destruir planetas, porque acha isso muito doloroso. Como a maioria dos outros deuses, Ramush imediatamente não gostou de Goku por causa das consequências do torneio do poder, bem como a atitude casual dele em relação a Zenyo, que Ramush considera desrespeitosa. Aparentemente, ele não percebe que esse mesmo Saiyajin desrespeitoso também ajudou indiretamente a salvá-lo da morte, nas mãos de Zamasu quando este estava prestes a assassinar Goas, já que o Pacto de Vida faz uma ligação entre o Deus da Destruição e o Kaioshin, e os outros universos não têm vários Kaioshins como o Universo 7, não sei porquê, provavelmente por preguiça da produção. Ele acredita que a força era a chave para vencer o Torneio do Poder, como ele disse para Goas pensar com o corpo ao invés do cérebro, e também recrutou membros que confiam demais na força bruta. Apesar de seu ego e da aprovação da natureza excessivamente entusiasmada de Muritin, Ramush também se mostra capaz de ser maduro e sério, pois reconheceu o pensamento excessivo de Goas como sua principal falha. Embora ele não seja maduro na mesma medida de Goas, ele apresenta algumas semelhanças na medida em que vê os músculos e a carne como uma forma de vencer uma luta. No mangá, o relacionamento dele com Goas é um pouco tenso devido aos acontecimentos recentes. Ele mostra frustração ao descobrir o perigo em que Goas colocou o universo, o atentando contra a vida de seu homólogo. Além de claro, ele viu que Bills foi quem resolveu. Sendo assim, ele não hesitou em ameaçar a vida do seu Kaioshin, mesmo que os dois tenham a vida ligada. Assim como a maioria dos deuses, ele também tem uma tolerância muito baixa ao fracasso. Ele ficou muito irritado quando Rilibeu foi expulso da arena. Afinal, ele nem pensou em usar suas asas. Ele também foi visto batendo comicamente em Ji-un e Jerasen, de cabeça para baixo quando ambos foram nocauteados. Ramusha, no final, aceitou seu destino e fechou os olhos depois que todos os membros do Universo 10 perderam e foram apagados da existência. Seus feitos de poder realmente são incríveis. E é aqui que a coisa começa a ficar tensa. Durante a luta de exibição dos deuses no mangá, ele foi capaz de nocautear todos no ambiente que tivessem um nível abaixo de um Kaioshin apenas com um grito. Ele também atordoou todos os deuses da destruição ao mesmo tempo e causou um dano forte em 4 deles também ao
ao mesmo tempo, além de que ele também foi um dos últimos 4 a ser nocauteado, o credibilizando como o quarto mais poderoso. Em terceiro lugar, temos Belmont, provavelmente o deus da destruição com a participação mais fascinante na luta dos deuses. Belmont não perdoa o mal e nem o acata, pois é descrito como um deus pacífico, marcando um toque de ironia por ser um deus da destruição. Ele está muito satisfeito com os valentes esforços da tropa do orgulho e com seu trabalho. A justiça faz o seu coração palpitar. Em contraste com as relações mostradas entre a maioria dos deuses da destruição e seus respectivos Kaioshins, Belmont parece ter um relacionamento civil e cordial com Kai, o Kaioshin do universo 11. Ao invés de ser rude ou agir de forma superior ao seu homólogo, Belmont deve ouvi-lo e estar disposto a conversar sobre decisões. No entanto, ele não deixa de ser indulgente, pois gosta de ser mimado por várias mulheres com a aparência de bobo da corte. Ele as encontrou em um planeta que ele iria destruir. Quando uma delas ameaçou Margarita, ela ameaçou um anjo com uma faca. Então, ela foi destruída por Belmont, pois ultrapassou o limite que ele tolera. Ao contrário de Bills e Champa, que se deleitam com sua posição de deus, Belmont é mais humilde quanto a isso, pois selecionou pessoalmente um sucessor em potencial para o seu universo, Topo, permitindo até mesmo que ele observasse alguns eventos exclusivos de divindades. Essa humildade se estende pelo menos parcialmente à sua força. Enquanto Bills está irritado com qualquer sugestão de que ele poderia ser superado por qualquer pessoa, fora isso, Belmont parece confortável com o fato de que Jiren é mais forte que ele. Já vou comentar o nível de poder de Goku e Vegeta em relação a esses deuses. Fiquem até o final do vídeo porque vai prejudicar a compreensão de vocês significativamente se vocês não ficarem. E também, se você assistiu até aqui, é porque você tem interesse, então com certeza vai ajudar muito. Ele fica furioso quando o Android 17 questionou o desejo e o comportamento de Jiren, gritando que tal julgamento de Jiren deveria ver apenas daqueles que o conhecem. Também, mais incomum para um deus da destruição, Belmont está mais inclinado a ouvir sua anja assistente, a Margarita. Isso provavelmente é parte do motivo pela qual o nível mortal do universo 11 é o mais alto entre os participantes do Torneio do Poder. Devido a isso, tanto Belmont quanto Kai, o Kaioshin, são muito mais confiantes em sua equipe, a Tropa do Orgulho, e menos preocupados com o apagamento do que os deuses dos outros universos. Quando reduzido a apenas 3 lutadores, Belmont afirmou calmamente que enquanto a qualidade de seus guerreiros for maior que a quantidade de lutadores de outros universos, e quando o Dispo foi eliminado, deixando o universo 11 com apenas 2 membros, Belmont ainda dificilmente reagiu. Seu comportamento calmo finalmente quebrou quando o Topo foi eliminado do torneio e expressou choque e frustração absoluta, principalmente quando Jiren era colocado em uma situação difícil ou parecia sofrer danos. Após seu universo ter perdido, embora estivesse chocado com a morte iminente, ele logo se acalmou e aceitou seu destino. No mangá, é revelado que Belmont já foi membro da Tropa do Orgulho e era amigo do mentor de Jiren, Gichin. É por isso que Jiren tinha a aprovação de Belmont para ressuscitar o seu mestre como desejo. No anime, ele foi afirmado por Whis como sendo mais forte que Bills, embora Bills retruque que Belmont apenas o venceu em uma queda de braço. Essa cena aqui, basicamente, eu não considero nada, porque eles mudaram o personagem no mangá. Quem faz queda de braço com Bills é outro personagem no mangá, e o mangá é um material muito mais puro, feito pelo Akira Toriyama, sem muita intervenção da Toei, então esse trecho aqui conta muito pouco, além de que o Bills discorda. No mangá, durante o torneio de exibição, Goku e Gin acreditavam que Belmont e os outros deuses teriam sido derrotados, ou possivelmente até mortos, se fossem atingidos pela Esfera da Destruição. Claro, quem jogou a esfera foi o Bills. Então, que começa o show de Belmont. Ele provou ser capaz de chutar Sidra facilmente para baixo, embora pegando ele desprevenido. Além disso, ele foi capaz de danificar todos os deuses da destruição, capturando-os em bolas e aprisionando e atacando com cartas de energia. Quando ele é atacado pela energia da cauda de Liquir, ele não sofre nenhum dano, e quando a partida chega ao fim, é revelado que Belmont fingiu ter sido derrubado e não sofreu nenhum dano durante a partida. No anime, eles tentam hypar mais o poder do Jiren. No mangá, o Topo apenas fala que, no que se refere às habilidades de combate, Jiren supera Belmont, mas até aí beleza, nas habilidades de combate, provavelmente o Mestre Kami supera o Broly, mas não quer dizer que o Mestre Kami seja mais forte que Broly, embora sim, existem outras falas que indicam que Jiren é mais forte. Agora chegou finalmente a briga de gato e rato. Em segundo lugar, temos Kitela. Como Bills, Kitela é um tanto preguiçoso. No entanto, enquanto Bills cumpre seus deveres, embora de forma imprudente e aleatória, Kitela prefere jogar videogame e comer fast food. Ele é um deus vaidoso e manipulador que está disposto a usar recursos questionáveis. Isso, claro, se ele conseguir chegar no topo da competição, além de ter status com sua imagem por toda a sala. Sua rivalidade com Bills é maior que a de Champa, pois ele parece ter um forte ódio do deus de destruição do universo 7 e muitas vezes conspira contra ele, inventando vários esquemas para impedir ou eliminá-lo completamente antes do torneio do poder. Ele é bastante inteligente e sorrateiro, convencendo Sidra a usar assassinos para eliminar Frieza, preparando-os para assumir a culpa. Ele também parece ter boas relações com o Supremo Kaioshin do seu universo, Kuru. Ao contrário da maioria das outras divindades que ficaram atordoados com o apagamento do universo 9 pelos Zenhos, Kitela não se incomodou e se divertiu bastante, mostrando que não tem compaixão pelos outros. Quando Kitela estava prestes a ser apagado, ele agiu histérico e recusou este fato, jurando levar os outros com ele antes de desaparecer. Embora depois de todos os universos apagados terem sido restaurados pelo desejo do 17, Kitela parece estar calmamente olhando na mesma direção que seus subordinados, mostrando que sua ameaça de antemão foi justamente
principalmente naquele momento de medo. Notavelmente no mangá, Kitela era forte o suficiente para derrotar Bills em uma queda de braço. Exato, no mangá mudaram o Belmont pelo Kitela, que faz muito mais sentido. Provavelmente eles misturaram as ideias ali do Akira Toriyama quando fizeram o anime, mas o maior rival do Bills é o Kitela. A intenção de Akira Toriyama era fazer um joguinho de gato e rato. Bills diz que não perderia para ele em um combate corpo a corpo. Durante a partida de exibição do Zenyo, a luta dos 12 deuses, Kitela derrota Yuan em combate contra ele. Ele, Bills e Belmont provam ser os últimos 3 deuses da destruição ativos. No entanto, antes que os socos finais de Kitela e Bills possam atingir um ao outro, o grande sacerdote interrompe a luta, e ele faz isso com muita facilidade, os 2 deuses mais fortes em um ataque combinado sendo parados com apenas um dedo. O Daishinkan é sinistro, e em primeiro lugar temos Bills. Vocês já esperavam, né, pessoal? Ele, claro, dispensa apresentações. Durante a batalha contra todos os deuses da destruição, Bills mostrou uma vantagem sobre seus colegas, que o atacaram juntos. Apesar de ser completamente defensivo ao ataque do grupo, Bills esquivou-se com habilidade e calma, utilizando uma técnica de reação automática muito semelhante ao instinto superior, provavelmente um estágio inicial desta técnica. Enquanto momentaneamente capturado pelo enorme mosco, com algum esforço, Bills conseguiu sair de seu corpo. Sua velocidade provou ser grande o suficiente para enganar seus inimigos, escorregando para fora de vista e lançando Champa no ar como uma distração. Claro, o Champa se parece com ele, trollando todos os deuses em uma estratégia genial. Assim que ele pegou Araki, Champa, Sidra, Belmont e Gin juntos, ele lançou uma bola de energia que foi combatida pela barreira de Sidra. Goku e Gin acreditavam que se não fosse pela defesa de Sidra, ele certamente teria derrotado, se não matado, os 5 deuses. Bills derrota Ramush em combate. Ele, Kitela e secretamente Belmont provam ser os últimos 3 deuses da destruição ativos. No entanto, antes que os golpes finais de Bills e Kitela pudessem atingir um ao outro, o grande ministro interrompe a luta. Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, também observou que Bills poderia destruir o reino dos Kaioshins, que é cerca de 1/10 do tamanho do universo 7. Por todos os seus feitos, ele não poderia estar numa posição diferente. Bom, agora eu vou falar pra vocês mais detalhadamente o embasamento da lista rapidamente para não deixar dúvidas. A lista foi feita, como eu falei no começo, embasada pelas falas do mangá, todos os diálogos que citam os deuses, as falas do Akira Toriyama, os combates que os Hakaishins participam, principalmente a luta dos 12 deuses no torneio de exibição, e os seus feitos, principalmente pelos feitos. Algum personagem pode variar aqui na lista? Sim, mas se a lista flutuar, vai ser mais no meio. Bills e Kitela, sim, são os mais poderosos. E quanto a Goku e Vegeta? Se o terceiro é Belmont, Goku e Vegeta então, se superaram Jiren, atualmente no mangá, seriam mais fortes que Belmont? Isso não é um absurdo? Não é um absurdo um deus ser superado por um mortal? Não. Na verdade, os deuses eram mortais antes de serem deuses, então foram candidatos e viraram deuses. Absolutamente normal. Seria estranho se eles tivessem superado os anjos. Esses sim são mais cabulosos. Bom, pessoal, eu dei o meu máximo pra trazer este vídeo pra vocês. Este vídeo deve ter dado umas 1000 faixas de áudio, edição bem trabalhada, ainda vou ler os comentários de vocês. Tô me dedicando bastante aqui no canal e só preciso do apoio de vocês com um like, uma inscrição. E se você tem algum amigo que curte Dragon Ball e puder compartilhar este vídeo, com certeza vai ser um vídeo bem instrutivo. Eu também fiz um vídeo dos 20 mais fortes do universo 7, sim. E você pode conferir clicando aqui, que é um vídeo tão bom quanto este. Inclusive, é um grande viral aqui do canal. Agradeço imensamente pelo apoio de vocês. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fico por aqui e fui!